que agora, por favor, fique em silêncio, e na entrada, doutor Enés, evidentemente, faça aquela demonstração que só o Rio de Janeiro pode fazer. Por favor, adentro do palco, o nosso presidente nacional, doutor Enés Ferreira Carneiro, acompanhado pelo deputado federal Pedro Lázaro. Nós vamos inicialmente, todos nós, no momento cívico, todos nós cantar o hino nacional. Todos nós, por favor. Ok, meus amigos, passamos agora, ainda é uma parte formal, nós somos obrigados a fazer isso pela lei, a uma votação. A lei exige, vejam senhores, e a gente tem que fazer as coisas, tá? Bem aberta, que esse livro seja rubricado pelo tribunal. Eu fui primeiro também, agora eu quero soar para mostrar para todo mundo que está vazia. Já mostrou? Vazia a urna. Abre, tem nada. Bem, eu voto
Cada um dos colegas do diretório votar tem duas opções, sim e não. Só. Tá? Sim e não. Ok? 14 pessoas estiveram aqui e votaram. E estão aí exatamente 14 cédulas, todas com votos positivos. Não houve nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. Então, na qualidade de presidente, né? Aqui não é nacional, aqui na qualidade de presidente regional está homologada a chapa. Esses senhores, todos que foram citados, são os nossos candidatos que irão concorrer agora. Todos os candidatos a deputado estadual, federal, senador, pela chapa completa. Sem uma coligação agora nas eleições de 98. Aplausos para os colegas aqui. Senhoras e senhores, boa tarde. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nossa arma é a verdade. O nosso alvo, talvez o mais importante do nosso partido, é a educação. Acredito que a educação seja a menina dos olhos do professor Enéas. Se Deus quiser, haverá neste governo a maior e mais profunda mudança no ensino deste país. Paralela a esse trabalho do professor Enéas, certamente haverá um trabalho. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Muito obrigado. Com a palavra agora o deputado Blandino Amaral, representando todos os candidatos a deputado estadual do nosso partido. Excelentíssimo senhor presidente nacional do PRONA, doutor Enéas Ferreira Carneiro. Excelentíssimo doutor De Velázquez, nosso representante no Congresso Nacional. Senhores candidatos a deputados estaduais, demais autoridades, senhoras e senhores, é um prazer muito grande para mim estar neste auditório, que encontra-se superlotado, representando a chapa de deputados estaduais. Aqui, nós falamos uma só língua, temos um só nome, nosso nome é Enéas. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Vanderlei Assis, representando todos os diretórios regionais do PRONA. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e ver que durante todo esse tempo que desde que nós começamos em 89 com a fundação do partido, ver o progresso que foi feito, né? O que nós conseguimos até agora. Basicamente, o que o doutor Enéas conseguiu até agora. Este realmente é um homem que pode dirigir essa nação e o homem certo para dirigir essa nação atualmente. O doutor Elimar falou ainda há pouco sobre o fato de que o doutor Enéas é um professor e com isso se voltará bastante para a educação do país, etc. Mas, veja bem, todas essas coisas, educação, saúde, coisas que a gente participa muito bem, conhece bem de perto,
e que a gente está assistindo a deterioração passo a passo, todas essas coisas normalmente voltarão aos seus lugares se o doutor Enéas estiver na presidência do país. Justamente porque é a única ideia, né? É a única perseverança, é a única pessoa que eu conheci, pelo menos até hoje, que tem a possibilidade de varrer daqui do nosso país esse furacão, né? Esse furacão de coisas espúrias que nada tem a ver com a nação brasileira, e pelo contrário, um furacão onde passa, ele só tira, e esse furacão está tirando tudo da nossa nação, e vai acabar tirando mais se nós não dermos um basta, não mudarmos a direção em que ele está se propagando. Dr. Enéas está aí para isso, e nós estamos com ele para ajudar no que for preciso. É o que eu desejo, queira Deus que assim seja. Com a palavra, o senhor Fernando Macedo, candidato a deputado federal. Excelentíssimo presidente nacional e regional do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, excelentíssimo deputado federal, pastor Paulo de Velasco, excelentíssimo deputado estadual, senhor Blandino Amaral, ilustríssimos vereadores presentes, prezados convencionais do PRONA do Estado do Rio de Janeiro, membros da Executiva Nacional, presidentes de diretórios, senhoras e senhores. O esfacelamento da nossa pátria é evidente. A desigualdade social, o desaparecimento da pequena e média empresa, o desemprego e o subemprego, incentivando a economia informal e vários outros aspectos do dia a dia da nossa nação denotam o caos. Não devemos e não podemos ficar inertes a este processo de degradação, pois afinal de contas somos brasileiros, lutadores e bravos esperançosos. É por isso que estamos aqui. Chega de hipocrisia, chega de meias-verdades, chega de barganhas truculentas e insensatas deste poder constituído servil corporativista. O Rio de Janeiro e o Brasil carecem de civismo, decência e patriotismo, e que somente o Dr. Enéas carrega no bojo dos seus atos em busca do bem comum, objetivando revitalizar as desgastadas instituições e expressões nacionais. Por isso, Dr. Enéas, estamos todos aqui a seu serviço, oferecendo-nos ao incansável trabalho no intuito de conduzir-vos ao Palácio do Planalto. Assim, como os gregos e romanos antigos, cremos que veritas filii temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo. Portanto, conte com nossa absoluta lealdade, preservando os sãos princípios da moral e da razão. Muito obrigado. Agora, o nosso candidato ao Senado Federal, senhor Fernando Sepúlveda. Doutor Enéas, autoridades presentes, meu pai, senhoras e senhores, o meu cordial boa tarde. Agradeço aos convencionais do PRONA e, em especial, ao doutor Enéas por ter me convidado para participar desse pleito neste cargo. Aprendi a admirar o Dr. Enéas desde 1989, quando o conheci. E acredito, algo muito forte naquela época bateu no meu coração, e eu acredito piamente que o Dr. Enéas será presidente desta nação. O Brasil está tendo uma oportunidade única, uma oportunidade de ter um Brasil dos brasileiros, elegendo o Dr. Enéas presidente da República. Sou um pequeno empresário no município de Niterói, há 16 anos. Estou sofrendo, como todos os pequenos e os empresários nacionais estão sofrendo, devido a um acordo firmado em 1982 em Washington, pelos 7 países que são tidos como os países ricos do mundo, o G7.
e que, na realidade, a maior riqueza do mundo está no Brasil. Então, precisamos defender essa nação. Gostaria também de dizer aos senhores que esse traçado de Washington é para a destruição da nossa nação e a destruição das empresas nacionais. Por isso disse, como pequeno empresário, estou sofrendo toda essa desgraça que aí está. Queria também dizer que agradeço a todos esses candidatos que estão na chapa estadual, que com muita honra fui o coordenador e que acredito que todos que estão aqui falam a mesma linguagem. Também agradeço em especial ao deputado Blandino Amaral, que permitiu que tudo fosse feito em seu gabinete na Assembleia Legislativa. E que Deus nos ilumine para que nós todos juntos sairmos juntos nas ruas, falando a mesma linguagem, defendendo os nossos princípios nacionalistas, e precisamos de mudança rapidamente. E o nome dessa mudança é Dr. Enéas Ferreira Carneiro para presidente, e concorro eu à vaga do Senado Federal do Rio, com muito orgulho, com o mesmo número do nosso líder maior, o número 56. Muito obrigado. Boa tarde. Dr. Jorge Garcia. O tempo é exíguo para dizer tudo que nós temos vontade de falar, não é verdade? Mas vamos ser o mais breve possível. A partir do dia 1º de janeiro de 1999, esse país vai mudar sim, porque é o dia da posse do povo no poder. Não deixemos que enganem-nos, dizendo que um presidente sozinho, sem o Congresso, sem apoio, não faz nada. Isso é mentira. A nossa Constituição prevê o plebiscito. Rádio, televisão, jornais são concessão federal, são poderes que estão na mão do presidente. Se o Congresso for um Congresso que não se subordine à autoridade máxima, nosso presidente irá para a televisão e convocará o povo. Fará uma pauta, fará o que for necessário. E nós mudaremos esse país, sim. Graças a Deus. Obrigado. Professor Marcos Coimbra. Senhoras e senhores, nós somos brasileiros e temos orgulho de sermos brasileiros. Nós não estamos aqui apenas para lutar por uma candidatura a deputado federal, deputado estadual, governador, não. Nós estamos aqui para sermos eleitos como meio, para atingirmos o fim. Nós queremos transformar o Brasil, nós queremos mudar o país, nós queremos acabar com o desemprego, com a fome, com a miséria, com a falta, com a ausência, a carência de educação, de assistência médica, de segurança no país. Nós não somos utópicos, não. Nós estamos apenas fazendo com que aqueles sonhos que foram dos nossos antepassados, que são os nossos sonhos, sejam concretizados. De qualquer maneira, nada vai nos impedir de salvar o Brasil, de salvar a pátria. Dr. Enéas Carneiro será o nosso presidente. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do nosso candidato a governador, Dr. Lerino. Agradecer com muita honra a indicação, o prestígio de ter sido indicado a um cargo tão importante como governador desse estado. Mas quero, de antemão, dizer que nós sabemos que nós, como governadores, não mudaremos o país, mas se nós tivermos representação de pessoas, seja em nível estadual, municipal ou federal, junto com o Dr. Enéas, nós poderemos atingir os objetivos que é desse partido, que é de reedificar a ordem. E para vocês jovens, que o tempo todo estão inquietos, é normal da idade, mas há que se cumprir a disciplina desse partido. Esse partido é um partido sério. Eu me lembro em 89,
quando aqui fui indicado a vice-presidente com o Dr. Enéas. É a segunda vez que eu retorno nessa casa. E desde essa época nós vínhamos dizendo: há que resgatar esta disciplina através da educação, através de atenção à juventude, a vocês que merecem um lugar dentro desse país, para que vocês possam demonstrar que são pessoas, cidadãos capazes de ajudar a reconstrução desse país que está entregue às baratas, lamentavelmente, e a cada dia que passa doam mais um pouco. É preciso que alguém diga isso. É preciso que alguém tenha um pouco de amor a essa terra em que eu nasci, e Rio de Janeiro é a minha cidade. Agora, eu gostaria de dizer também que a figura do Dr. Enéas, me permita dizer, são 20 anos de convivência, bastante tempo de convivência. O que eu pude aprender deste convívio, além de ter sido meu mestre na minha formação médica, de ser inclusive a pessoa que me ajudou a ser um grande cidadão, através dos seus ensinamentos, da sua vida passada, de onde começou com grande sacrifício, quando ninguém acreditava nele. Mas ele acreditava e arranjou um grupo de loucos que também acreditam. E é por isso que nós o seguimos. Muito obrigado. E chegamos então ao momento do grande acorde desta convenção, o momento de nós ouvirmos a palavra do futuro presidente desse país, Dr. Enéas. Daqui a pouco, sem som. Daqui a pouco, 1h da tarde exatamente, quer dizer, daqui a 17 minutos, os senhores vão ficar liberados para gritar, pular, fazer o que os senhores quiserem. Nesse instante eu lhes peço que fiquem em silêncio. A mensagem que eu vou lhes dar é mensagem de uma pessoa que há 59 anos atrás, lá no local bem distante, nascia, num local extremamente pobre, em Rio Branco, Acre, lá longe, e que é egresso daquele grupo, daquela parcela da população que só existe para votar. Tinha, no entanto, naquela época, uma escola que era excelente. Na escola primária que eu frequentei, sentava-se ao meu lado o filho de uma autoridade do Estado. A escola era de madeira, mas lá o que se ensinava era da melhor qualidade. Aprendia-se a amar, a respeitar e, claro, para isso aprendia-se a conhecer a nossa pátria. Isso fizemos no início, cantávamos o hino nacional. Quando a professora chegava, nós nos levantávamos em respeito àquela figura que era amada por nós. Qual é o homem da minha idade que, quando criança, não tinha aquela figura venerável da sua professora? Hoje, passam fome. As que ainda têm coragem, por amor de se dedicar ao magistério, ou tem alguém que sustente, ou estão quase nas camadas mais pobres da sociedade. Isso não vale mais nada hoje. Naquela época, eu me lembro, nós tínhamos uma admiração enorme também pelo médico. O senhor doutor era uma figura respeitadíssima na sociedade. Era um homem que, inclusive, quando chegava, nós todos nos dirigimos a ele como o senhor doutor, o médico da nossa família. Tudo isso acabou. De lá para cá, e o meu primário foi
na década de 40, 45, de lá para cá, eu venho assistindo, sem poder fazer nada, a um processo de deterioração termodinâmica brutal de todos os valores que foram construídos na sociedade chamada livre. Eu vejo que as Forças Armadas, símbolo que sempre foram da soberania de uma nação, estão absolutamente esfaceladas. Hoje, nós não teríamos condições nem de enfrentar uma república pequenininha. Hoje, as Forças Armadas estão quase reduzidas a uma gendarmeria, quase reduzidas a exercer o trabalho policial de caça a pequenos assaltantes. Esse quadro terrível que aí está, o quadro que está diante de todos nós, é disfarçado pelos meios de comunicação e apresentado para nós todos como uma coisa natural. Dizem-nos todo dia, isso é assim mesmo. Nós saímos em qualquer rua, de qualquer cidade do Brasil, e vemos crianças pedindo esmolas. Crianças tão miseráveis que qualquer um de nós se sente desesperado quando passa por aí. Para essas crianças não há passado, não há presente, não há futuro. E vimos figuras pútridas. Estou falando dos nossos dirigentes, capitaneados por Sua Excelência. Reparem o respeito com que fala. Sua Excelência, o inimigo da pátria. Sua Excelência, o Presidente da República. Eu vejo, que todos os senhores veem quando nós ligamos a televisão, que se apresenta ali um mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos. Tudo lindo e colorido. E a realidade cruel em que todos vivemos é uma população absolutamente marginalizada, afastada dos seus direitos mais elementares, sendo obrigada a conviver com um dos maiores espectros, um dos maiores fantasmas que é o desemprego. Perguntam-me sempre. Ontem mesmo deu uma entrevista de 2 horas para o jornal Folha de São Paulo, claro, com o gravador e com o advogado lá. E perguntam-me sempre, mas como é que o senhor pretende resolver esses problemas? Meu Deus, meus amigos, permitam-me tratá-los assim. O Brasil tem tudo para se pôr de pé, tudo, mas tem tudo. Em alguns minutos, nós pararemos daqui a pouco, no horário correto. Veja, nós temos neste país a maior riqueza mineral do planeta. Essa patifaria que foi feita no passado, a vida na nossa Vale do Rio Doce, entregou a mãos alienígenas. Entregou não dizem a brasileiros, não. Os que aí estão são apenas testes de vela. Entregou a figuras terríveis, mega especuladores mundiais, dos quais o representante legítimo é Mr. George Soros. Entregou uma fortuna inimaginável. Inimaginável. Só o ferro que nós temos debaixo da terra dá para 500 anos. 500 anos, senhores, representam meio milênio. Aqui a professora de economia também. Ninguém pode, no mundo moderno, saber quanto vai valer um grama de ouro daqui a 10 dias. Como é que se pode vender uma coisa que dura 500 anos? 500 anos! Entregaram ferro, entregaram nióbio, entregaram titânio, entregaram tudo. O valor calculado disso, por alto, oscila entre 1 a 2 trilhões de dólares. Entregaram 3,338 bilhões de dólares, menos de 0,5% do valor. Estão entregando, estão dando de mão beijada toda a riqueza da nossa pátria.
ideia do que está acontecendo, porque esses patifes que lá estão enganam a população. Eles nos dizem: nós temos que privatizar as nossas estatais, porque temos que pagar a nossa dívida. Mentira! Mentira deslavada! Quando o presidente atual, essa figura apátrida, vejam, não estou falando para os senhores, para 500 mil pessoas, falo na televisão, falo para milhões. Quando Sua Excelência assumiu esse cargo, em 94, a dívida mobiliária, o nome é complexo, uma parte da dívida interna, mais importante, mais importante, vejam, gravem os números só, e o recado para os meus candidatos, para parar de falar besteira, falar em buraco de rua, tem que falar das coisas mais importantes, na destruição da nossa terra, destruição do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. É disso que nós temos que falar. Pois bem, quando Sua Excelência assumiu em 94, essa dívida era de 50 bilhões. Hoje, meus amigos, essa dívida ultrapassa 200 bilhões de dólares. Muito mais disso. Então é mentira que estão vendendo para pagar dívida. Não pagam nem os juros. Tanto no pau que a dívida vai crescendo. Aí o senhor me pergunta: o que nós temos a ver com isso? Claro que tem tudo a ver com isso. Porque é por causa disso, fundamentalmente por causa disso, que eles, para manter essa ficção que aí está, essa fantasia de moeda forte, eles abrem as fronteiras. E tudo é importado. Importa-se tudo, desde o automóvel até batata frita. Será que nós não sabemos fazer mais nada? Nem batata frita? Será possível? Importa-se tudo. Aqui não se faz mais nada. Importa-se feijão, importa-se arroz. Será possível? Até quando nós vamos permitir isso? Quando é que nós vamos nos colocar em pé? Quando é que nós vamos dizer basta? Como diz o doutor Emílio. Há uma palavra para Sua Excelência Presidente. A única palavra que eu quero dizer com força que Deus me deu. A única palavra para Sua Excelência Presidente é: fora! 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 Meus amigos, o trabalho que nós nos propomos desenvolver não é só nosso. É trabalho de todos os brasileiros. Médicos, engenheiros, economistas, professores, empresários, barbeiros, pedreiros, carpinteiros, engraxates, costureiras, todos somos úteis. Todos juntos nós vamos nos unir, vamos dar um brado de independência, vamos dizer para aqueles senhores lá fora: respeitem-nos. Nós somos também cidadãos de uma nação soberana. Nós não vamos deixar mais que nos tratem como se fôssemos seres primitivos, como aqueles índios que recebiam quinquilharias e entregavam as riquezas do Brasil. Quando os colonizadores aqui chegaram, nós vamos nos levantar, nós vamos nos pôr de pé, nós vamos exigir que o nosso alumínio seja vendido por um preço justo e não como a
atualmente é por um preço inferior ao custo de extração. Nós vamos colocar de verdade nossas crianças em escolas públicas sérias. Nós vamos dar uma injeção de entusiasmo da população brasileira. Nós vamos fazer com que cada brasileiro tenha orgulho de ter nascido aqui e não só pense no Brasil de 4 em 4 anos por ocasião da Copa do Mundo. Nós vamos fazer não declaração de guerra, como estão dizendo. Daqui a 3 minutos já. Nós não vamos fazer declaração de guerra, não é isso. Como a empresa já está insinuando. Não é isso. Nós queremos que nos respeitem. Assim como o senhor quer na sua casa ser respeitado. A nossa casa é o Brasil. Nós vamos exigir, ao sentarmos à mesa de negociação, que nos tratem em plano de igualdade e não como atualmente estamos de joelhos no cenário internacional. Nós vamos dizer que esse torrão é nossa pátria amada. Nós vamos dizer para aqueles senhores lá fora que não adianta tentarem nos enganar mais. Chega! Chegou o dia de proclamarmos a nossa verdadeira independência. A independência econômica do Brasil. E para terminar, eu quero lhes dizer que essas placas, essas faixas que estão, dizem exatamente o que nós pensamos. Quando estamos todos aqui falando, há uma coisa que para todos nós é fundamental. Nossa arma é a verdade. Nós temos um compromisso só. Sempre, em qualquer momento que nos pronunciarmos, diremos sempre a verdade. E dizendo a verdade, nós temos certeza que levantaremos em cada um dos brasileiros esse sentimento